Bom, galera, estamos dando continuidade agora para o curso, né? Conhecendo esteroides anabolizantes e bem-estar. Agora a gente vai para a quarta aula, né? As primeiras aulas foram sobre oxandrolona, estanozolol e hemogenin. Eu vou deixar o link para vocês na descrição dos vídeos, né? Como sempre, em parceria com a NABA Sergipe Oficial e o presidente Dominguinhos e Domingos. Para quem é a primeira vez, a ideia do curso é meramente educacional, né? Foi uma ideia criada por mim, onde eu, como eu fui professor de farmacologia na faculdade, e eu encaro as coisas de uma maneira muito prática, então eu pensei por que não fazer uma aula mais de uma forma didática, mais elaborada de uma forma como se fosse uma aula de farmacologia sobre os esteroides anabolizantes, né? Essa aula está direcionada desde do praticante de academia, do usuário de esteroides anabolizantes, até os coaches e até os profissionais, colegas de saúde, médicos que porventura possam ter que enfrentar algum paciente que esteja fazendo uso de esteroides anabolizantes e também para saber mais ou menos os efeitos colaterais e como revertê-los, né? Como sempre, não tenho nenhum conflito de interesse, né? Gostaria de deixar claro que não tenho nenhum conflito de interesse. É, Também reitero de maneira assídua que de nenhuma forma estou incentivando o uso de esteroides anabolizantes, né? A ideia do curso e a ideia das aulas, elas são meramente educacionais, né? Minha Meu compromisso é com a educação, meu compromisso é com a informação baseada em evidência, né? Então, as aulas, elas são baseadas em evidência, em artigos científicos, e existe uma parte empírica também, por conta do conteúdo que estamos falando, mas não estamos nem demonizando, nem fazendo apologia ao uso de esteroides anabolizantes, senão que estamos educando, né? Para que as pessoas procurem um profissional da saúde, para que o médico saiba o que eventualmente pode prescrever, saiba os efeitos colaterais, saiba como reverter os efeitos colaterais. Então, a ideia do curso não é demonizar, não é fazer apologia, é simplesmente educar. Como sempre, né, eu gosto de falar da pirâmide das prioridades, é uma coisa que já se tornou um pouco repetitivo, mas é algo que eu diria que 95% das pessoas ainda não faz, das pessoas não fazem de maneira correta, né? Muitas pessoas elas gostam de pular etapas e acabam pensando que o uso de esteroides anabolizantes é a solução, quando na verdade é a cereja do bolo e você tem que merecer usar os esteroides anabolizantes, né? Se você quiser buscar atalhos, realmente é uma forma de buscar um atalho, né? Mas você nunca vai otimizar os resultados se as outras vertentes não estiverem sendo feitas de maneira adequada. Então, o treino adequado, a alimentação adequada, o descanso adequado e o bem-estar, esses quatro vão vir primeiros de qualquer modo. Então, o paciente às vezes vem ao consultório, fala que treina há muito tempo e já quer usar, já quer fazer o uso de esteroides anabolizantes. E às vezes nem treina há muito tempo, não construiu uma maturidade muscular, mas do mesmo jeito quer buscar um atalho para usar esteroides anabolizantes. Você, permisso, você pergunta o tipo por quanto tempo esse paciente está treinando e o paciente acaba relatando que está treinando há 2 anos. Então, é um paciente que está procurando atalho, entendeu? Outra coisa, alimentação. Você pergunta se o paciente tem uma dieta, se a dieta está sendo feita por um profissional, quem fez, se foi feita por um nutricionista, como o paciente se alimenta.
né? O descanso, quantas horas o paciente dorme, que horas ele vai dormir, se ele faz higiene do sono, quantas horas ele vai dormir à noite, que horas ele acorda, se ele acorda cansado ou acorda descansado, se ele acorda no meio da noite para o que seja, entendeu? Então são perguntas que a gente tem que fazer no anamnese antes de indicar qualquer tipo de esteroide anabolizante. Exames pré-ciclo essenciais. Esse, ao meu ver, é algo que eu tenho visto bastante na prática e normalmente com esses exames a gente consegue ter uma noção boa do indivíduo ou da paciente enquanto a seu perfil metabólico e o seu perfil hormonal e o seu estado geral, né? Então a gente pode pedir um hemograma, uma função renal com ureia, creatinina. No caso dos homens, a gente pode pedir um espermograma, porque a gente sabe que o uso de testosterona ou de outros esteroides anabolizantes, sem o uso de testosterona, vai acabar inibindo o eixo hipotálamo-hipófise, gônadas. Então, vai ter uma afetação na parte da espermatogênese. Hepatograma, a gente sabe que a grande maioria, se não todos os esteroides anabolizantes, eles vão ter uma afetação, vão ser metabolizados pelo fígado. E isso vai causar algum estresse hepático. Então, a gente pede TGO, TGP, fosfatase alcaline, fosfatase alcalina, perdão, gama-GT. Lembrando que a TGO e a TGP, se elas virem aumentado, isso não significa dano hepático, porque a TGO e a TGP elas podem aumentar com atividade física, principalmente uma atividade física extenuante, assim como a CPK. Então, a gama-GT seria a que tem maior sensibilidade ao dano hepático nessa questão. Cortisol, a gente sabe que o cortisol é um hormônio altamente catabólico, então o manejo do estresse é muito importante nessa questão. Testosterona livre total, SHBG, estradiol, prolactina, TSH, T4 livre, T3 livre, FSH-LH, glicemia, hemoglobina glicada, insulina para ver se o paciente tem algum grau de resistência insulínica. Muitos pacientes, eu diria que o paciente ideal para começar um ciclo, seja no bulk, seja no cutting, é um paciente que está com percentual de gordura de no máximo 12%. O paciente que está acima de 12% é porque alguma das variáveis que a gente acabou de ver na pirâmide, ele não está fazendo de maneira correta, certo? O D é a vitamina B12, vitamina C e vitamina D. E um perfil lipídico, porque a gente sabe que todos os esteroides anabolizantes eles vão ter uma, uma, uma afetação importante no perfil lipídico das pessoas. Bom, agora falando um pouco já especificamente sobre o Denabol, foi primeira vez descrita em 1955, né, pela Ciba Farmacêuticas, e foi liberado ao mercado americano em 1958 pela Ciba Farmacêuticas com o nome de Dianabol. A Ciba, a Ciba Farmacêutica, juntamente com o Dr. John Ziegler, esse médico ele era conhecido por ser médico de vários times olímpicos da seleção dos Estados Unidos, incluindo a equipe de levantamento de peso. Então, juntamente com essa farmacêutica, ele foi chamado para tentar criar o esteroide mais anabólico de todos os tempos, né? Em torno de 1960, o uso da droga cresceu exponencialmente entre atletas. A dose inicial recomendada pelo médico era entre 5 a 15 miligramas dia, mas os atletas começaram a usar outras estratégias de dose. Isso é interessante porque ele, no princípio, foi ele que inventou, né? Ele que criou o fármaco, mas ele indicava uma dosagem que, é, ao seu ver, era adequada, e ele começou a perceber que os atletas não estavam se importando muito com a dosagem que ele estava recomendando. Então, ele começou a perceber que os atletas, especialmente, estavam abusando da droga. Bom, o Dr. Ziegler começou a se incomodar com o uso inadequado da droga e acabou se tornando opositor do uso da mesma. Em 1967, Dr. Ziegler
condenou o uso do Dianabol nos esportes. Em 1970, o FDA aceitou o Dianabol como, entre aspas, né, provavelmente efetivo para o tratamento de osteoporose em mulheres pós-menopáusicas e para nanismo hipofisário. No começo dos anos 80, o FDA retirou sua indicação para nanismo hipofisário e para osteoporose. Em 1985, o FDA retirou todas as formas de Dianabol disponíveis no mercado. Dianabol hoje em dia está disponível no mercado paralelo para uso humano e veterinário. Lembrando que para uso humano, o Dianabol pode ser encontrado em comprimidos que contêm de 5 a 10 miligramas e também em versão injetável para uso veterinário. E a composição e dosagem varia de acordo ao país e ao fabricante. Bom, características estruturais. É uma forma modificada, derivada da testosterona, tem uma adição do grupo metil no carbono 17-alfa, assim como a oxandrolona, assim como o estanozolol. A gente já sabe que essa adição do grupo metil protege, entre aspas, né, o fármaco durante sua administração oral. E isso, qual é o resultado disso? Uma maior biodisponibilidade, né? A biodisponibilidade é a porcentagem da droga que chega à circulação sistêmica, né? A gente dá um exemplo, por exemplo, quando faz uma administração intravenosa, a biodisponibilidade é de 100%. Então, se eu administro 100 miligramas de anabol injetável, vai chegar, tem uma biodisponibilidade de 100%, vai chegar a 100 miligramas à circulação sistêmica. Agora, se a biodisponibilidade é de 50% e eu tomo por via oral 100 miligramas por conta do primeiro passo hepático, vai chegar à circulação sistêmica 50 miligramas. Também tem uma introdução de uma dupla ligação entre os carbonos 1 e 2, na qual reduz seu poder androgênico enquanto preserva seu poder anabólico. Lembrando que o Dianabol é considerado uma das drogas mais anabólicas que já existiu. Tem uma fraca afinidade aos receptores androgênicos se comparada à testosterona. Bom, perfil da droga. Perfil androgênico entre 40 e 60, né? Isso é importante para as mulheres, principalmente na questão de virilização, né? A gente sabe que mais ou menos entre 40 e 45 já seria uma droga com uma margem de segurança aceitável. Mais do que isso, né, já fica muito arriscado indicar essas drogas para as mulheres, né? Perfil anabólico de 90 a 210, atividade estrogênica moderada, atividade progestogênica desconsiderável. Bom, administração, né? Quando foi indicada para osteoporose e quando foi indicada para nanismo hipofisário, era 5 miligramas durante 6 semanas, seguido de um washout. Washout seria, em português, limpeza, né? Então, o paciente tomaria durante 6 semanas e por conta da hepatotoxicidade, por conta de ser uma droga administrada por via oral, com o primeiro passo hepático importante, então o paciente faria uma limpeza, então faria ciclos intermitentes entre tomar 6 semanas, parava 6 semanas, voltava a tomar. Longe das refeições, por conta da sua lipossolubilidade, perdão pelo lipossolúvel, miligrama por miligrama tem o maior poder anabólico entre os esteroides, inclusive mais que a trembolona. Quando usada para fins estéticos e de melhora de performance, a dosagem pode variar de 40 a 80 miligramas dia, durante 6 a 8 semanas para minimizar a hepatotoxicidade. Então, a gente pode pensar em relação à hepatotoxicidade, quais protetores hepáticos, né? A gente pode pensar no ácido alfa-lipoico, né, 75 miligramas, a gente pode pensar no N-acetilcisteína, né, o NAC, a gente pode 1 grama seria uma dose adequada. A gente pode pensar em silimarina, certo? Tomar 2 a 3 horas antes do treino. Bom, essa é outra questão que a gente volta a falar, né? Se a gente vai fracionar a dose ou se a gente vai tomar a dose de uma vez só, né? Essa é uma questão
De gosto também é uma questão, especialmente o Dianabol, uma questão de tolerância. Tem certas pessoas que sentem um incômodo estomacal importante com o Dianabol. Então, para essas pessoas, realmente, a melhor forma de adesão ao uso, né, ao ciclo, seria tomar uma vez antes do treino, né? Tem outras pessoas que não sofrem isso e acabam fracionando a droga, né? Isso vai de cada um. Agora, é, as pessoas que usam como pré-treino, 2 a 3 horas antes, elas sentem realmente um aumento de força, né? Elas vão perceber que o pico, né, o pico plasmático vai ser muito maior do que se fracionado, né? E outra coisa é que durante o momento da recuperação, a concentração plasmática ainda vai estar maior do que se fosse fracionado. Então, entre o período de treino e entre o período do descanso principal pós-treino, a droga estaria ainda em concentrações plasmáticas altas, diferentemente se fosse é, fracionado, né? Se fosse fracionado, a droga teria poucas oscilações, mas com picos não tão altos como se fosse uma dose só. Tem uma meia-vida de 3 a 5 horas, né? Aqui fala sobre inibição parcial do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas. Na verdade, a inibição ela pode ser parcial, como também pode ser total, né? Se um paciente fizer um ciclo durante 6 semanas, ele vai ter uma inibição total do eixo, certo? Então, normalmente o paciente vai tomar Dianabol com a testosterona de base. Possíveis estratégias. Aqui seria a primeira opção seria um kickstart no começo do ciclo, né, ou quick start. Isso significa o quê? Que no começo do ciclo o paciente já vai tomar, né, o Dianabol, já vai ter um aumento de força considerável, já vai ter um aumento de massa muscular considerável pelo seu poder anabólico, justamente pela retenção de água que produz o Dianabol e pela força que produz e pelo poder anabólico. Então, se o paciente, por exemplo, fizer um ciclo, vamos supor que o paciente fez um ciclo de Deca, Dura e Dianabol. Normalmente a DEC e a Durateston, ela vai começar a fazer efeito entre 2 e 3 semanas. Então, enquanto você espera esse efeito, você pode tomar o Dianabol nessas primeiras semanas, que já nas primeiras semanas você já vai ter efeitos consideráveis pelo Dianabol, né? E a outra estratégia seria você tomar no meio ou no fim do ciclo para quebrar o platô. Então, muitas pessoas fazem ciclos longos de 8, 10, 12 semanas e chega em uma hora do ciclo que a pessoa fica estagnada. Por mais que a pessoa faça modificação de calorias, aumente aeróbico, diminua aeróbico, aumente o volume do treino, então muitas pessoas decidem colocar Dianabol nessa fase do ciclo justamente para quebrar esse platô. Mulheres, como a gente já havia mencionado, né? É uma droga que tem um perfil androgênico entre 40 e 60, mais indo para os 60 do que ficando no 40, então existe um risco alto de virilização, né? Doses entre 2,5 a 5 miligramas para 5 miligramas para as mulheres que querem arriscar realmente. Tem em conta sempre a resposta individual de cada mulher e existem relatos de virilização em crianças com apenas 2,5 miligramas dia, lembrando que uma das indicações primárias terapêuticas era o nanismo hipofisário, e também existem relatos de aumento da oleosidade da pele e acne em mulheres adultas com 10 miligramas dia. Então, realmente é uma droga, existem outras opções existem outras opções melhores para as mulheres. Efeitos colaterais: diminuição do apetite, gastrite, incômodo estomacal, hepatotoxicidade, como a gente já tinha comentado, usar protetores hepáticos, silimarina, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, diminuição do HDL e aumento do LDL,
favorecendo um perfil aterosclerótico. Lembrando que a melhor forma de você melhorar seu HDL é fazendo aeróbico, não tem jeito, né? Então você tem duas opções, ou você suspende a droga, né? Ou você faz o aeróbico para tentar minimizar essa queda do HDL e o aumento do LDL. Lembrando que o Dr. André Rizzuti ele tem uma tabela muito interessante que mostra o efeito miligrama por miligrama de cada droga em relação à queda do HDL e o aumento do LDL. Nesse caso aí, para efeitos para proteção cardiovascular, a gente poderia usar uma coenzima Q10, uma L-carnitina, né, uma derribose, que poderia ajudar na parte cardiovascular. Aumento da oleosidade da pele, acne, crescimento de pelo na face e no corpo, piora da calvície androgenética, aumento da pressão arterial, retenção de água e ginecomastia. Isso tudo está relacionado à aromatização. Dianabol é uma droga que ela sofre aromatização, mas ela não se converte em estradiol. Ela vai se converter em 17-metil-estradiol, que é uma droga biologicamente mais ativa que o estradiol. Então, ela realmente tem a capacidade de... Muita gente relata ginecomastia já no começo do ciclo, porque por essa aromatização que ela sofre. Inibição parcial total do eixo, como a gente já tinha comentado, e em mulheres por conta da virilização, engrossamento da voz, irregularidades menstruais, mudanças na textura da pele, crescimento de pelo facial e aumento do clítoris. Bom, voltando ao básico, né? Como sempre, o uso de esteroides anabolizantes androgênicos é para realmente quem faz por merecer, né? Então, se você está com um treino adequado, alimentação adequada, descanso adequado, um bem-estar adequado, tudo equilibrado, realmente talvez seja a cereja do bolo para você conquistar outros objetivos no ponto de vista de performance e de estética, né? Logicamente que também tem seus fins terapêuticos bem específicos. Mas, se você está falhando em alguma dessas coisas, realmente é algo para se pensar, ter uma autocrítica e ver se realmente é o que vale a pena, né? E nós, como médicos, ou até os coaches também, tem um pouco de critério enquanto à prescrição, né, de uso de esteroides anabolizantes, fazer uma boa anamnese, uma anamnese completa, para ver se realmente existe uma aplicabilidade enquanto ao uso de esteroides para esse ou para essa paciente nesse período. Talvez em um futuro, né? Mas o importante é educar primeiro nesses pilares. Quando a gente perceber que o paciente realmente está com isso ajustado, aí sim seria algo para se pensar. Bom, essa é a aula. Hoje foi a aula um pouco mais curta, um pouco mais direta. Como sempre, essa é uma aula em parceria com a NABA Sergipe Oficial e o presidente Vic Domingos, né? Meu contato é joaofon2912@gmail.com. Eu tenho recebido alguns e-mails. Quem tiver alguma dúvida, é só me mandar um e-mail ou me mandar um direct no Instagram, @drjoão.fonseca, que eu vou responder vocês assim que puder. Beleza? Próxima aula, provavelmente a gente vai fazer sobre alotestina. Bom, muito obrigado e até a próxima aula.